suporte da vida dela para todas as decisões, digamos assim, vou colocar a responsabilidade na IA. Como falar para essa pessoa que, olha, você não tá no caminho certo, tipo, como falar isso para a pessoa? Dentro do processo terapêutico, eu não vou falar isso exatamente, mas o que a gente pode fazer? A gente pode começar a colocar algumas ativações comportamentais para essa pessoa, para ela começar a ir fazer outras coisas. Então, uma pessoa, por exemplo, que coloca todas as suas decisões de vida na IA, ou coloca ali tudo que ela faz, ela pergunta para a IA, é uma pessoa muito insegura, porque ela não consegue tomar uma decisão por si só. Então, a gente vai trabalhar isso, insegurança, de forma indireta. Então, a partir do momento que ela estiver já bem mais segura, ela vai começar, e isso é muito legal dentro do processo terapêutico, porque a pessoa começa naturalmente a se desfazer dos velhos hábitos. Naturalmente. Porque ela vai se fortalecendo, então a segurança emocional dela, a autonomia dela vai se fortalecendo, e aí ela vai deixando de precisar da IA de forma natural. Tanto que o paciente, muitas vezes, ele não consegue perceber a melhora. A gente que tem que falar, muito bem, você melhorou e tudo mais. Essa última semana do mês, que essa foi a minha última semana de atendimento, eu fiz uma retrospectiva com os meus pacientes, igual do Spotify. Caraca, que Eu fiz legal. uma retrospectiva com os meus pacientes e é muito bacana ver essa evolução deles, sabe? Muitos deles não conseguem perceber essa própria evolução deles, assim. Quando a gente vai ver, assim, sei lá, assim, muito tempo, assim, eu tive uma paciente que a gente deu, foi 2.500 minutos de terapia, sabe? Então, é muito tempo que a gente está ali dentro, envolvido no processo terapêutico, e a pessoa, ela vai melhorando, mas ela não consegue perceber, porque vira natural, é uma coisa que deve ser natural, né? Você ter autoestima, você ter autoconfiança, você ter sua autoafirmação, você colocar limites nas pessoas. Eu até digo assim, as minhas pacientes, elas começam a ficar chatas, vamos dizer assim, sabe? Aquela chata que se posiciona para tudo e tudo mais. Mas por que elas viram chatas? Porque em algum momento elas foram passivas demais. Tava todo mundo fazendo tudo que queria e elas fazendo tudo por todo mundo e não olhando para si. Então, no processo terapêutico, aos pouquinhos elas começam a ficar. Quando elas diziam assim, ai, fulano falou que eu sou chata, aqui por dentro eu fico, venci. Orgulho da psi, porque realmente a paciente vai colocando limite nas pessoas. E aí, lógico que a gente fica chato, né? A gente não faz mais tudo que todo mundo quer. E então, essa parte, assim, é muito interessante. E ver, é muito natural como acontece. E quando a gente fala, por exemplo, dessa questão da IA, assim, como você conscientiza, é ir aos pouquinhos mesmo trabalhando o que está por trás. Porque às vezes o paciente fala uma coisa, mas não é aquilo que ele quer falar. Então, isso aí, por exemplo, eu tenho um vício em IA. Tudo bem, ele consegue perceber desse jeito, mas a gente, como profissional, a gente olha por trás. O que está por trás desse vício? Insegurança, falta de autonomia, falta de frustração, né? Tolerância à frustração, tolerância ao erro. Tudo isso está por trás de um vício em IA que toda a vida da pessoa decide por lá, sabe? Então, a gente vai trabalhando essas coisas, assim, de forma indireta, para que a pessoa naturalmente vá se desfazendo. E aí vai ter o momento do clique. Sempre tem um momento do mudei, sabe, assim? E é muito engraçado, porque eu tenho algumas pacientes que elas falam assim, do nada, assim. Ai, do nada, eu fui lá e fiz isso, isso, isso. Eu falo, não é do nada, calma aí também. A gente tá dentro de um processo terapêutico que não é do nada, mas para eles como eu falei, é natural. Acontece de forma natural. E aí, do nada, te dá um clique e você fala, quer saber? Não quero mais disso aqui, não. Então, não é eu, como profissional, que tenho que dizer, sabe? Olha, você tá errada, não é assim que funciona. Não. A pessoa vai chegar um momento que ela mesma vai olhar para ela e dizer, não, eu acho que isso aqui já não dá pra mim, não tá mais certo, sabe? E quanto tempo leva, assim? Nossa, isso varia muito. Muito, varia muito da inteligência, assim. Não tô nem dizendo inteligência, mas acho que do emocional de cada pessoa, essa inteligência emocional mesmo, sabe? Do lidar, do ter essa autoconsciência. Eu acho que essa é a palavra, autoconsciência. Varia muito. Então, a gente tem pessoas que ficam meses, tem pessoas que ficam anos, varia, não tem como dizer, vai muito da profundidade que você tem sobre você mesmo, eu acho. Tem gente que chega na terapia sem essa profundidade, então a pessoa não tem nada, a pessoa não consegue, não tem a inteligência emocional de saber, por exemplo, o que ela tá pensando agora. Ela não sabe. Se eu digo pra ela assim, e o que você pensou nesse momento? A pessoa diz assim, não sei.
eu sei que eu tava sentindo isso, mas eu não sei o que eu tava pensando. Então você já vê que a pessoa não tem inteligência emocional. Aí a gente tem que fazer o quê? Pera aí, vamos ir pra trás então. Vamos trabalhar primeiro a sua autopercepção, a sua autoconsciência, pra depois a gente trabalhar qualquer outra coisa. Então, demanda vai variar de cada pessoa. Não tenho como assim dizer É outra um polêmica. tempo. Porque a gente também trouxe também um que foi que, ó, nunca tem fim. Você pode ir no psicólogo hoje, você vai ficar É o anos e anos. psicanalista. Era o psicanalista. É ele, né? Ah, sim. E eu É. fiquei pensando muito nisso. Mas tem um outro também que a gente conversou, que ele fala escuta Escuta Ativo. territorial. territorial. Tem uma Territorial. pergunta que eu quero te fazer assim. A escuta humana ainda é revolucionária? Muito. Inclusive, ainda ontem eu recebi um feedback de uma paciente minha que ela dizia assim que ela, às vezes ela ia para terapia com medo do que eu ia falar para ela, com medo dela ser criticada. Em vários momentos que ela tava passando um perrengão lá na vida dela, e aí ela chegava até mais assim, sabe? Quando você chega meio assustado, assim, então eu fiz tal coisa. E eu, neutra, tá, e aí, como que você se sentiu? O que que você pensou? O que que você fez depois? E aí ontem mesmo ela me deu esse feedback, ela disse que ali em terapia era o lugar que ela se sentia mais segura, porque às vezes que ela achou que ela ia ser criticada por mim, ela não foi. Ela não foi nem criticada e nem apoiada, ela foi neutro. Então, essa escuta ativa, a escuta que você tá 100% presente ali, aquilo faz muita diferença, muita diferença. Hoje em dia as pessoas querem isso. Pensa só, se você